Gênesis capítulo 3. Esse capítulo aqui você precisa entender. Você tem que entender como o pecado entrou no mundo e qual foi a consequência do pecado. Está aqui logo no comecinho da Bíblia, já no terceiro capítulo da Bíblia, as coisas começam a ficar ruins. Vamos ver o que aconteceu. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Hoje, a serpente, não sei, ela é réptil, né? Ela é parte lá dos répteis. Não sei se tá certo, acho que é isso. Mas ela fazia parte dos animais selvagens, ela não era um animal doméstico. E ela perguntou à mulher. Aí você fala, mas a serpente falava? Ou a Eva falava com os animais? Um dos dois, tá? Um dos dois. Pensando que eles viviam numa harmonia e tudo mais, eu acho que existia uma comunicação, não sei como, né? Eu já disse para vocês que tudo que aconteceu aqui nesse começo, até o capítulo 8 de Gênesis, é difícil da gente imaginar, porque depois do capítulo 8 tudo mudou. Mas aqui era assim, tá? A serpente falou com a mulher e perguntou para a mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Então a serpente já veio com uma mentira em forma de dúvida, né? É sempre assim, sempre assim. Então ela falou de fruto. Ah, é isso mesmo? Não pode comer nenhum fruto? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim e nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Lembrando que lá no capítulo 2, o Senhor tinha falado para o homem não comer. E aqui a mulher já está falando assim: não come nem toque. Então eu acho que o Adão falou para Eva: Eva, não é para comer, nem chega perto, nem toca lá, tá? Então aqui ela já fala para serpente: a gente não pode nem tocar nem comer. Do contrário, vocês morrerão. Olha que consequência pesada. Não coma daquela árvore, porque senão vocês vão morrer. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Né? Você vê que o diabo ele não tem medo de mentir, ele é mentiroso desde o começo. Né? Deus falou: se você comer, você vai morrer. Não, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha que proposta mentirosa, enganadora, tentadora. Vocês serão como Deus. Mas ele não falou assim, vai ser como Deus e vai ter todo o poder. Não, um aspecto apenas. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa fruta era fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem gente que chama de árvore da vida, né? Ah, aqueles comeram da árvore da vida. Não, não era árvore da vida. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Então, assim, ela era agradável aos olhos, parecia ser muito gostosa a fruta e, além disso, ainda ia ter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Quem foi pior? Não sei. Olha, há quem diga, né? Isso aqui é uma questão de leitura mesmo. Que, primeiro, o Senhor conversou e deu a ordem para Adão.
e depois falou: Adão, olha, você não pode fazer isso, 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 não pega na árvore, não come do fruto da árvore. Depois o Senhor deu a Adão uma mulher. Então o Adão, ele tinha ali a responsabilidade de cuidar do jardim e tal, de trabalhar e cuidar também da Eva e falar para ela: olha, Eva, a gente não pode e tal. Ela estava aqui sozinha, entendeu? Então assim, o pessoal culpa muito a Eva, mas eu já ouvi pessoas falando, na verdade a culpa foi do Adão, que devia estar cuidando da Eva e não estava, deixou ela ir lá e a serpente conversou com ela. Então assim, a gente gosta de culpar todo mundo, nós vamos ver aqui que é desde o começo a gente quer sempre achar um culpado, né? Mas os dois foram culpados. Ela comeu, depois deu para ele, ele não poderia falar não, não quero? Não, mas ele comeu também. Versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então eles não tinham percebido isso. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ficaram com vergonha. Vamos nos cobrir. Pega umas folhas ali. Quem nunca pintou o desenho do Adão e Eva com folha de roupa? Ah, eu já pintei vários. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Algumas versões trazem na viração do dia, que nós já vimos que era às 6 da tarde, que é a hora que vira o dia, o sol se põe, mais ou menos, né, nesse horário se põe, e começa outro dia dali. Esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então, olha, o Éden, gente, era um lugar bem assim, era incrível mesmo. Além do jardim, tinha outros lugares, tinha rio e tinha o Senhor passeando pelo jardim. Como isso? Como? Adão, ele tinha esse acesso, essa relação com Deus muito próxima, né? E aí eles ficaram com vergonhas. E assim, hoje a gente tem essa esperteza, né? Hoje a gente já pensaria assim, nossa, era só eles fingirem que não estavam com vergonha. Era só eles fingir. O pessoal sabe mentir certinho, mas aqui eles ainda não tinham. Isso, não conseguiriam de todo jeito fugir do Senhor. Ficaram com vergonha e se esconderam quando ouviram os passos do Senhor. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Pessoal, existe uma regra da interpretação bíblica que diz assim, que quando você quer entender sobre o significado de uma palavra, além de você ficar procurando os originais, você vai onde ela apareceu a primeira vez. Geralmente tem algum significado bem, alguma coisa importante que aconteceu ali. E aqui, ó, tem essa palavra chamou. Chamou, a pessoa sempre fica pensando, eu sou de uma época que a pessoa sempre tinha assim, ah, qual é o meu chamado, o seu chamado, o chamado do fulano, né? A primeira vez que aparece chamado aqui na Bíblia é o Senhor chamando Adão, onde você está? É o nosso primeiro chamado, ser amigo de Deus, conversar com Ele. É tudo o que Deus queria, entendeu? E Adão tinha isso. Ele respondeu, versículo 10. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Aí o homem, o clássico que todo ser humano faz até os dias de hoje, que é culpar quem está do seu lado. O homem respondeu assim, ó: foi a mulher que tu me deste por companheira. Ela me deu o fruto da árvore e eu comi. Entendeu? Não foi eu comi, foi a mulher que tu me deste. Adão foi tão... Na hora que a gente quer fugir da responsabilidade, a pessoa tem até coragem de culpar Deus. Foi a mulher que tu me deste, Deus. Aí o Senhor perguntou para a mulher: o que foi que você fez?
Respondeu a mulher: foi a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Entendeu? É assim. Então o Senhor declarou a serpente. A serpente não tinha mais quem culpar, né? Senão ela teria falado, foi, né, a serpente que lá na frente, pessoal, lá na frente o Senhor vai explicar que a serpente, na verdade ele vai falar do dragão, né? Ele fala, o dragão é a antiga serpente, que é o diabo Satanás. Então a pessoa fica perguntando, era uma cobra, era um animal, era o quê? Era uma serpente, mas ali quem estava falando, eu não sei se o diabo usou a serpente ou como foi, mas era o diabo que estava tentando Eva. Entendeu? Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Então, eu acredito nisso, outros teólogos também acreditam nisso. Eu não sou teóloga, tá? Estou falando de outros teólogos que eu consultei e realmente é um consenso que antes disso aqui a serpente era um animal que tinha patas, pernas e talvez até podia voar. Mas aqui o Senhor falou agora, você é maldita, você vai rastejar pro resto da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse versículo aqui é usado para fazer uma pergunta que todo quiz bíblico aparece. Onde está a primeira promessa messiânica? Se um dia você for num programa aí de pergunta, num quiz, você vai ouvir sobre isso. Aqui está dizendo: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E aqui está a primeira promessa messiânica citada na Bíblia. Promessa de que um dia virá alguém. Entendeu? Aqui depois vai vindo mais detalhes, porque a revelação da Bíblia ela é progressiva, mas a gente tem que entender do começo para conseguir entender depois. Então, aqui já veio uma promessa, um dia vai vir alguém que vai pisar na sua cabeça, serpente. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça. A mulher, ele declarou, porque aqui, gente, o Senhor ele tá dando a consequência do erro, né, para cada um aqui. Para a serpente, você vai rastejar e vai um dia ser ferida na cabeça por um homem que vai nascer e vai pisar na sua cabeça. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Toda vez que a gente vê alguém sofrendo com dor de parto, uma mulher, aí ela sempre vai falar: meu Deus, a Eva, a culpa dela, né? Eu já ouvi isso muitas vezes, né? E eu também já ouvi uma explicação que diz assim, que esse sofrimento para dar à luz filhos não é exatamente a dor do parto, entendeu? Aquela dor física, mas a dor de saber que você vai dar à luz um filho e o mundo não está mais como era antes, entendeu? O mundo agora vai ter maldade, vai ter consequência do pecado, vai ter morte, porque ele disse certamente morrerá. Então você vai ter um filho sabendo que um dia ele vai morrer e isso antes não acontecia, entendeu? Também tem essa possibilidade do entendimento disso aqui. Mas eu creio que, lógico, que é um consenso comum de que antes não tinha dor para ter filho, não teria, né? Porque até aqui a gente não vê que ela não tinha filho,
Mas depois que ela teve, já começou a sofrer. E o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então aqui o Senhor dá ao homem essa responsabilidade. Agora, homem, é a sua responsabilidade. Primeiro ele fala para a mulher: o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. O homem agora vai ser responsável. Na verdade, gente, se a gente for parar para observar o texto, era o que o Adão deveria ter feito antes. Ele já devia ter cuidado da Eva, dominado ela. Tira a mão daí! Né? Não, gente, a gente ia agradecer. A gente ia estar aqui hoje sem tanto sofrimento, né? A gente ia falar: nossa, Adão, obrigada, valeu. Ninguém ia achar ruim. Mas aqui o Senhor falou: agora o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Claro que esse texto é bem polêmico, existe toda uma questão de pautas feministas e tal. Eu não quero entrar nesse assunto porque eu teria que explicar coisas do feminismo e eu não. Aqui eu só quero explicar o que está aqui na Bíblia, tá bom? Foi isso que aconteceu. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, não deveria ter dado, mas deu ouvidos, e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse. Detalhe que realmente o Senhor culpa o homem pela desobediência do negócio do fruto. Ele não fala para a mulher: olha, mulher, porque você comeu. Não, ele fala: vou te multiplicar o sofrimento. Mas para o homem ele fala: você comeu do fruto que eu lhe ordenei que não comesse. Por causa disso, maldita é a terra por sua causa. A terra. Mas não podia ser só o Adão? Só que a questão aqui, você tem que entender isso aqui, ó. Presta atenção. O Adão recebeu o domínio da terra. O Senhor falou para ele: você vai subjugar a terra. Você que vai pôr o nome nos animais. Você que vai comandar isso aqui, Adão. Entendeu? Fiz isso aqui para você cuidar. A palavra diz lá em Salmos, não vou lembrar agora: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. O homem responsável pela terra fez o quê? Pecou contra o Senhor. Então, o Senhor disse: maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela. Entendeu? Antes era tudo de graça lá no jardim. Agora você vai comer da terra, mas vai ser com sofrimento. Todos os dias da sua vida. Como que vai ser esse sofrimento? A terra, né, ele está falando, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas no campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra. Essa aqui para mim é a parte mais triste. Voltar para a terra. Visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, essa consequência aqui, ó, a morte. Adão, você vai agora, primeiro você vai para você comer, você vai ter que suar. Então, hoje, você imagina se você fizesse o que você gosta, sabe? Eu acho tão lindo, gente, essas pessoas que falam assim: eu não trabalho porque eu faço o que eu mais amo. Gente, eu ainda não descobri isso, sabe? Por mais que eu goste do meu trabalho, sabe? Por mais que você escolha, você tem que ir. Eu já trabalhei num lugar que eu até gostava, mas tinha dia que eu falava: cara, hoje eu não quero ir. Mas eu tinha que ir. Isso é a consequência, porque a gente poderia ir só porque gosta,
porque a gente quer fazer uma coisa útil. Não, você tem que suar para trabalhar. Isso aí não era para ser assim, era para ser justo. Agora não, a gente tem que suar, entendeu? A gente podia trabalhar e ter a comida de graça. Não, agora a gente tem que suar. E a outra consequência aqui do Adão, além de a terra ser amaldiçoada, além de ter espinhos e ervas daninhas, não tinha espinho antes. Erva daninha, sabe como que é? Eu não entendo de agronomia, tá? Mas eu já sei, eu já ouvi falar que tem ervas que nascem e acabam com a plantação inteira. Esses dias tinha uma árvore, a gente estava numa chácara e um amigo meu falou: Você tá vendo essa árvore? Estava cheia de umas folhinhas assim ao redor do tronco dela todinha. Ele falou assim: Isso aí é praga. Praga de árvore. Eu falei: Existe isso? Nunca tinha ouvido falar. Ele falou: essa planta aí que nasce na árvore suga toda a energia dela, daqui a pouco ela morre. Erva daninha não tinha isso. Agora tem. Agora passou a ter. Eu costumo dizer que barata, rato, morcego, pernilongo, nasceu nesse dia aqui também, junto com as ervas daninhas, porque não é possível, coisa horrorosa, né? Se você gosta, aí parabéns. Eu não gosto, mas não tá escrito isso aqui, é eu que fico pensando, eu falo, não, deve ter, junto com as ervas daninhas, ver as baratas também, e os pernilongos. E a outra parte que é a pior parte é você vai voltar para a terra. Você vai voltar para a terra. Depois disso, né, lá no versículo 20, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Aqui já mostra que até então eles não tinham filhos. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. O que nós conseguimos entender desse versículo? Apesar de eu já ter ouvido outras possibilidades, nesse texto aqui, para mim, é onde acontece a primeira morte. Não mostra isso, não fala isso, mas diz que o Senhor fez roupas de pele. Aí eu fico pensando, será que ele pôs a pele? Uma camada de pele por cima? Antes não tinha pele? Como que era? Não sei, tá? O que a gente entende assim de primeira é que ele pegou a pele de algum animal e fez uma roupa para Adão e para Eva, né? Que para mim faz muito sentido. Por que que ele não deixou continuar com as folhas da figueira? Porque para cobrir o pecado tem que ter morte. Você vai entender isso aí na Bíblia. Daqui para frente você vai entender que o salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer. Então aqui já teve que matar algum animal, não sei qual foi, não sei como foi, tá? Mas eu sei que o Senhor fez uma roupa de pele. Será que o Senhor criou ali uma roupa de pele? Haja uma roupa de pele, não teve que matar nenhum animal? Não sei, tá? São possibilidades. Já disse que o que não está escrito aqui nesses primeiros capítulos, a gente não tem certeza, não tem como afirmar. Investiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não deve-se, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Porque eles comiam do fruto da árvore da vida, eles podiam comer. Por isso que viveram, depois a gente vai ver, quase 1000 anos. Devia ser um fruto, gente, um suplemento, sabe? Eu tomo uns suplementos aqui para ver se eu não fico muito gripada, para ver se eu vivo melhor, né? Para a gente não faltar vitamina no corpo. Esse fruto aqui fazia eles viver para sempre. O Senhor falou: conhecendo o bem e o mal, eles não vão poder mais ter acesso a esse fruto. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Adão, agora se você quer comer, você vai lá plantar, entendeu? Você vai ter que plantar. Agora você vai ter que plantar arroz, feijão, você vai plantar suas frutas lá, sua árvore, você vai ver como é que custa isso aí. Depois de expulsar o homem,
colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Hoje, lá em Apocalipse, vai demorar um pouquinho para a gente chegar em Apocalipse, mas quem sabe, se o Senhor permitir, um dia a gente chega lá. Lá em Apocalipse mostra que essa árvore da vida está lá no paraíso de Deus e o Senhor vai dar ao vencedor o direito de comer dessa árvore novamente. Eu quero aqui, gente, agora falar uma coisa muito importante. Vem comigo. Você precisa entender isso aqui. Vamos pensar nas possibilidades do Senhor. Como nós vimos aqui, a serpente já estava aqui. Então, já havia acontecido a guerra, a rebelião que houve no céu. Os anjos rebeldes foram expulsos do céu. O diabo já estava aqui na terra. Então, quando os anjos foram expulsos do céu, eles não tiveram chance mais. A chance deles, eles viram o próprio Deus. Sabe? Eles viram o próprio Deus face a face. O que eles tinham que fazer? Adorá-lo. Mas os anjos também tiveram o seu livre-arbítrio. Uns escolheram se rebelar contra o Senhor. Outros não. A maioria ficou lá, tá? Foi assim. Não existe na Bíblia um plano de redenção para os anjos. Entendeu? Mas para o homem, quando o Senhor criou o homem, eu já me perguntei várias vezes isso. Quando eu era criança, principalmente, eu ficava me perguntando: por que que o Senhor colocou essa árvore lá? Por que o Senhor não deixou sem árvore? Porque a gente ia estar até hoje vivendo no bem bom, na maravilha ali, inocente, só fazendo o bem e tal, vivendo para sempre, né? Ai, mas não ia caber tanto de gente. Ia caber sim, porque antes tinha mais terra aqui, tava tudo perfeito. Por que que o Senhor colocou aquela árvore lá? Então pensa comigo, quais eram as possibilidades do Senhor? Primeira possibilidade: vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. Eu não quero que ele peque. Então eu não vou dar para ele nenhuma chance, nenhuma ordem de nada. Vou deixar ele viver a vida e aí ele nunca vai pecar. Só que aí, gente, a gente não seria homem, a gente seria animal, né? A gente ia viver por instinto, como um cachorro, um urso, entendeu? Tá com fome, come, quer andar, anda, tá se sentindo ameaçado, ataca. Mas o animal, ele não tem isso de eu faço o bem ou eu faço o mal. Ele faz o que ele tem que fazer para sobreviver. O Senhor, ele não queria isso. Ele nos fez diferente dos animais. Ele queria que a gente escolhesse o bem. Entendeu? Porque senão a gente seria um robô programado para ficar sempre amando ao Senhor. Só que o amor, gente, é uma escolha. Amar é uma escolha. Entendeu? Então o Senhor queria isso. Ele queria que o homem escolhesse, ele pudesse escolher, falar: eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou dar ouvidos ao Senhor. Eu gosto de ficar com Ele. Entendeu? Se o Senhor não tivesse colocado essa árvore lá, o homem não teria essa opção. Não teria opção nenhuma, na verdade. E aí também não seria justo. Você entendeu? Se não tivesse dois caminhos para escolher, não seria escolha. Então o Senhor pôs ali uma árvore para falar: não, eles são a nossa imagem, a nossa semelhança, eles têm que. A gente não quer que seja automático. Se o Senhor quisesse, ele programava, não colocaria árvore lá, mas ele falou: não, eu quero que ele tenha a opção de escolher. O nome disso é livre-arbítrio. A opção, escolha. Entendeu? Aí o Senhor pôs lá a árvore.
E o que o homem fez? Escolheu errar. Aí essa é outra coisa que eu ficava pensando. Puxa vida, como o Senhor Deus é inteligente. Eu cheguei a essa conclusão quando eu era adolescente. Quando eu comecei a pensar sobre esse texto, né, da queda, eu falava, nossa, Deus é muito inteligente, né? Porque o homem errou e na mesma hora ele já montou um plano. Ah, ele errou? Puxa, deu tudo errado. O que eu vou fazer agora? Ah, eu vou fazer um plano. Já sei. Eu vou mandar alguém um dia, um descendente, para poder pisar na cabeça dessa serpente. Que nós sabemos que Jesus é esse enviado do Senhor, né? Então eu pensava assim: poxa, deu tudo errado e o Senhor teve que, pensar rapidamente num plano para poder salvar a gente. Só que não foi assim. Isso eu descobri depois isso. Eu vou ler um texto aqui lá para frente da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. A palavra redimir é perdoar, pagar ali aquele pecado. Não foi por uma coisa perecível tipo prata e ouro. Não foi comprado com prata e ouro que vocês foram redimidos. Da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, que o pessoal já aprende a fazer errado desde sempre, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido, algumas traduções dizem escolhido, antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Vamos ler outro texto, Apocalipse 13, 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos, olha só essa parte aqui, no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Então, entenda isso aqui. Aqui no nosso tempo e espaço, Jesus morreu há pouco menos de 2000 anos atrás. No ano 33 depois de Cristo, Jesus morreu e ressuscitou, né? Isso aí a gente vai entender depois, a importância disso. No nosso tempo, ele morreu no ano 33 depois de Cristo. Mas na eternidade, antes do Senhor criar o homem, ele já tinha um plano de redenção para o homem. Gente, isso explode minha cabeça. Porque o amor de Deus por nós é assim, ó. É assim. Vamos fazer o homem. Vamos dar a ele a opção de escolha, tomara que ele escolha. Gente, eu acho que se o Adão tivesse passado um tempo, eu não sei quanto tempo o Senhor ia ficar provando Adão, mas se ele passasse, fosse aprovado, olha, Adão viveu ali 100 anos no jardim e não comeu do fruto, o Senhor ia falar, beleza, pronto, tô aqui, ó. Passou no teste da humanidade, olha, vamos tal, fazer, vocês vão crescer, se multiplicar e vão viver comigo para sempre, eternamente, tal. Eu acho que até poderia acontecer isso. Entendeu? Poderia, mas o Senhor não contava com isso. Isso é amor de Deus, entendeu? O Senhor falou assim, ó, eu vou fazer o homem, vou dar a ele a opção de escolher o bem ou o mal.
se ele escolher o mal, ainda assim, eu já tenho um plano para dar a ele outra chance. Entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Por favor, me escreva aqui se você entendeu que Jesus nos amou e se entregou por nós antes da criação do mundo, antes da criação do homem. Ele já sabia assim, ó, nós vamos criar essa pessoa aqui. Ele vai ter duas opções. Se ele errar, eu vou lá e morro por ele. Entendeu? Coisa que não teve para os anjos. Por isso que agora o Senhor fala, o Senhor não teve pena, não poupou nem os anjos que se rebelaram. Um dia ele também não vai poupar aqueles que não aceitaram esse sacrifício maravilhoso de Jesus. Entendeu? Porque a gente já errou uma vez. O Adão ali representava todo mundo, só tinha ele e a mulher dele, os dois erraram. Entendeu? E agora a gente vai errar de novo não aceitando o sacrifício de Jesus? Não. Eu não vou cometer esse erro. Na verdade, eu já aceitei há muitos anos esse perdão, esse plano de redenção que o Senhor fez e calculou antes de criar a gente. Entendeu? Bom, se você ficar com mais alguma dúvida sobre isso, escreve aqui, tá? A gente conversa, mas eu quero que você reflita e entenda sobre isso, tá? Sobre a partir daqui a terra foi amaldiçoada e o homem ia morrer e tal, mas aqui no versículo 15 o Senhor já começa a mostrar o seu plano de redenção. Lembra que eu falei para vocês lá no capítulo 1, no primeiro vídeo de Gênesis, eu falei, a Bíblia é uma grande história de redenção, entendeu? Aqui a gente vai começar a entender melhor. Aqui o negócio começa a ficar mais maravilhoso. Ai, gente, eu não sei o que eu prefiro mais da Bíblia, eu amo todos os capítulos. No próximo a gente vai ver de que já começa a ter assassinato já na Bíblia. Já começa a ter morte, já começa a ficar tudo ruim. Depois que pecou, começa a ficar tudo bagunçado. No próximo vídeo a gente vai estudar o capítulo 4 de Gênesis, gente. Fica aqui.